Trinitarianismo é do diabo. Eu digo isto como assim diz o Senhor. Daniel viu isto centenas de anos antes e disse: esse é o ancião de dias. Um na semelhança de filho do homem viria e se uniria ao ancião de dias. E o julgamento foi estabelecido. Saudações, amigo, no majestoso nome de Jesus Cristo. O propósito desse vídeo é responder à pergunta de um inscrito sobre Daniel 7, de 9 a 14. E a pergunta do inscrito é se esses versos provam a Santíssima Trindade. É claro que minha resposta é não. Daniel 7 não prova o dogma da Trindade. Isso é um credo humano, é uma heresia humana. Eles acrescentaram isso à palavra de Deus e eu quero dar a resposta segundo a revelação da Bíblia, a qual Jesus Cristo revelou ao seu profeta William Branham, de 1909 a 1965. Este vídeo defende a revelação da deidade que Deus revelou ao nosso irmão Branham, e falado como assim diz o Senhor. Irmão Branham disse: assim diz o Senhor, a Trindade é do diabo. E é claro que é, porque isso foi acrescentado à palavra de Deus. Vejam a citação. Trinitarianismo é do diabo. Eu digo isso em assim diz o Senhor. Veja de onde isto veio. Isto veio do Concílio de Nicéia, quando a Igreja Católica tomou o controle. A palavra Trindade nem mesmo é mencionada no inteiro livro da Bíblia. E se há 3 deuses, isso é do inferno. Há apenas um Deus. Exatamente certo. Mas você diz: mas então você crê que todo esse povo trinitariano vai para o inferno? Não, Senhor. Eu creio que eles são cristãos. Mas a hora se aproxima, irmãos, em que eles estão sinceramente errados. Começando com Daniel 7, 9 a 14, o verso 9 e 10 fala do ancião de dias. O 11 fala do chifre. O 12 fala da outra besta, e o verso 13 e 14 de novo fala sobre o ancião de dias. E então, na semelhança do Filho do Homem, vindo no fim dos dias. Então, os trinitarianos fizeram uma imagem, onde há 2 pessoas, e eles dizem que o Filho do Homem é a segunda pessoa da Trindade, vindo à primeira pessoa da Trindade, o Pai. É claro que isso é uma mentira, é um falso ensinamento. A verdade é que o Pai é invisível. O Pai nunca foi visto e nem será visto. Há inúmeros versos sobre isso na Bíblia. Você pode começar em João capítulo 1, verso 18, que diz: homem nenhum viu a Deus. Então é claro que nenhum homem nunca viu o Deus invisível. Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. E em 1 Timóteo 6,16 a Bíblia diz que Deus habita na luz, que nenhum homem tem visto e nem pode ver. Então nenhum homem nunca viu o Deus Pai. O Pai Celestial, o Deus Pai. Deus Pai é invisível. Então o ancião de dias não pode ser o Pai Celestial visível. O ancião de dias é, na verdade, a imagem visível do Pai, mas é o Logos de Deus, ou a teofania de Deus. Ou podemos dizer, este é o Logos do Filho de Deus. Pois Deus, sendo invisível, dele saiu uma luz, que é o Logos. Isto foi o Logos no início, que cumpre Gênesis, onde Deus disse que haja luz. Antes do sol e da lua vinha a existência. Então esse ancião de dias é o Logos de Deus. Isto veio de Deus, portanto é uma criação, é o Filho de Deus. É a imagem visível de Deus, numa forma teofânica espiritual. Esse Logos também é citado em Provérbios 8, 22 a 31. Que diz: o Senhor possuiu-me no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Está falando do Logos de Deus. Deus o Pai criou o Logos visível. E o Deus Pai, Espírito, habitou dentro do Logos visível. Provérbios 8:30 diz: e eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele durante todo o tempo. Isto não está ensinando 2 pessoas, mas a manifestação de uma pessoa. O invisível tornando-se visível. Pai invisível, Filho visível. Então Daniel 7, 9 e 10, tronos foram lançados. Esta palavra no grego significa postos. Então tronos foram postos em suas posições, em preparação para o grande julgamento do trono branco. Então vemos o ancião de dias se sentando, suas vestes brancas como a neve, o cabelo de sua cabeça como a pura lã. Seu trono era como chama de fogo, e suas rodas eram como fogo. Verso 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele. E milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Nós cremos que esses milhares de milhares ministrando a ele eram a noiva.
que eventualmente estavam assentados naqueles tronos, o qual Jesus prometeu em Apocalipse capítulo 3, verso 21. Aquele que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Isto também é prometido em Apocalipse 20, verso 4, que diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Então é o mesmo evento de Apocalipse 20, o julgamento do trono branco, falado em Daniel capítulo 7. O julgamento é dado para a noiva, a igreja. É claro que eles serão julgados pelo Espírito de Cristo. Tal como 1 Coríntios capítulo 6 diz: E não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vocês, vocês são indignos de julgar as pequenas causas. 1 Coríntios 6, 2 e 3. E não sabeis vós que nós havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então você vê o ancião de dias dos versos 9 e 10 é a teofania de Jesus. É a teofania do Pai invisível, porque o Pai não pode nunca ser visto. Então nos versos 13 e 14, na semelhança do Filho do Homem, venha o ancião de dias. Então isso é o corpo glorificado de Jesus, vindo à teofania de Deus. Não é nada de uma segunda pessoa vindo a uma primeira pessoa. Isso seria politeísmo, ou triteísmo, ou três deuses. Lembre-se, amigos, o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, manifestou-se como 120 diferentes luzes. Então perdemos a conta das diferentes manifestações de Deus. Se são pessoas distintas, então o Espírito Santo é 120 pessoas, pelo menos, mas sabemos que Deus não é 120 pessoas. Deus é uma pessoa. Note, em Daniel 7,13, como filho do homem vem ao ancião de dias. Então o corpo glorificado de Jesus vem diante da teofania de Jesus. E este é para o grande julgamento do trono branco. Jesus falou a respeito disso em Mateus 26, verso 64. Jesus disse a eles: Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Os fariseus e todos aqueles concordaram em Jesus ser crucificado. Jesus disse: Vocês me verão vindo nas nuvens do céu. Ele estava se referindo a Daniel capítulo 7, 13 e 14. Note-se, ele vem nas nuvens do céu. E os fariseus e todos aqueles que estiverem no julgamento, inclusive as virgens nécias, serão julgados por Jesus Cristo, assim como disse Paulo, que Jesus julgaria todo mundo pelo evangelho dele, de acordo com Romanos 2,16. E no verso 14 de Daniel 7, e foi dado a ele o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Isso está falando do futuro lar, a Nova Jerusalém. Então note, irmãos, Deus mantém sua palavra. Deus muda sua forma, ou Deus muda sua manifestação, exatamente como Filipenses 2, de 6 a 7 diz, que ele muda sua forma, e a palavra forma no grego é morph, o qual significa estado físico sobre a qual se apresenta um corpo. Aparência externa, até mesmo nos céus, Deus pode mudar sua forma. Daniel 7 mostra ele como ancião de dias. Ezequiel 1, do verso 26 ao 28, não descreve exatamente como Daniel 7 descreve, mas diz que ele tinha a aparência de fogo, mas diz que havia a aparência de um homem em Ezequiel 1, 26. Em Ezequiel 1, 27 diz que ele brilhava e tinha aparência de fogo. Vi que a parte de cima, que parecia ser a cintura dele, havia como que metal brilhante, como se estivesse cheio de fogo. E uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens num dia chuvoso. Esta era a aparência da luz ao seu redor. Esta era a aparência da luz da glória do Senhor. Então esta poderia ser a mesma manifestação de Daniel capítulo 7, do verso 9 ao 10, ou poderia ser algo um pouquinho diferente. Eu digo isso porque mesmo em Apocalipse capítulo 5, verso 6, Jesus aparece para abrir o livro e desatar os 7 selos. E a Bíblia diz que ele parecia um cordeiro que tinha sido morto, e ele tinha 7 pontas e 7 olhos. Esta é uma manifestação diferente do corpo glorificado de Jesus, porque nesta ele parece mais um homem, roupas brancas e assim por diante. Então, em Apocalipse 5, verso 6, o corpo glorificado mudou sua forma? Eu não sei, mas parece que sim. Mudou a tal ponto que João viu ele como um cordeiro que havia sido morto. A cruz foi nossa vitória pela graça de Deus poderoso. Através da morte, Jesus conquistou a morte. É o que o livro de Hebreus expressa. Então, regozijamos na revelação que Deus é uma pessoa que muda sua forma e se manifesta de várias formas, como 1 Timóteo 3,16 diz. Grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Deus pode mudar sua forma de um pilar de fogo para uma rocha no deserto, ou para o corpo de Melquisedeque, ou para o ancião de dias,
Também para o corpo glorificado de Jesus, como Filho do Homem. Deus é ilimitado. Nós não podemos limitar o seu poder para se manifestar em diferentes formas que Ele quiser. Mesmo em seu batismo, em Mateus capítulo 3, temos o corpo de Jesus saindo da água, temos uma voz vindo do céu, dizendo: "Este é o meu Filho amado." Temos o Espírito Santo como uma pomba descendo. Não 3 pessoas, mas 3 manifestações do Santo de Israel. O Criador dos céus e da terra, o ilimitado, todo-poderoso, onipotente Senhor Jesus Cristo. Antes de encerrar, quero deixar 2 citações do nosso amado profeta irmão Branham. Se referindo a Daniel capítulo 7, irmão Branham disse: "O Filho do Homem vindo ao Ancião de Dias foi o Filho do Homem unindo-se ao Ancião de Dias." Eu amo esta palavra, é a manifestação da unidade para o julgamento do trono branco. Ele também disse: "O Filho do Homem uniu-se a ele, o Ancião de Dias." Então vemos essa manifestação vindo a unir-se a uma só manifestação. Como 1 Coríntios, capítulo 15 diz: "Após ele ter colocado todos os seus inimigos sobre seus pés, ele entregará o reino ao Pai." Misterioso? Sim, sem dúvida. Mas isto fala de triteísmo ou 3 pessoas? Não, aí não. É um Deus se manifestando. Ambas as citações são da visão de Patmos, 4 de dezembro de 1960. Vamos ver na sessão das 7 eras da igreja, quando cita Daniel 7, capítulo 9 ao 14, no capítulo 2 da visão de Patmos. Vejam a citação. Daniel viu ele muitas centenas de anos e disse que ele era um ancião de dias. Como o Filho do Homem veio em poder e uniu-se ao ancião de dias. E o julgamento foi estabelecido. Daniel viu ele 700 anos antes daquilo. Na mesma posição, da mesma forma. O mesmo homem de pé lá, o ancião de dias. E como o Filho do Homem que uniu-se a ele. E todo o julgamento foi dado a ele. Lá no julgamento do trono branco. Agora está vindo o juiz de toda a terra. Ele será coroado de sabedoria. Isto é o que o cabelo branco significa. Veja isso em Daniel 7, de 9 a 14. "Eu contemplei e uns tronos foram postos, e o ancião de dias se assentou, cujas vestes era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como pura lã. Seu trono era como chamas de fogo, e suas rodas puro fogo. Um rio de fogo saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. O julgamento foi estabelecido, e os livros foram abertos. Eu observei aquilo por causa da grande voz que o chifre falava. E observei que a besta foi morta, e o seu corpo destruído e dado para as chamas do fogo. Concernante ao resto da besta, eles tiveram seu domínio tirado. No entanto, suas vidas foram prolongadas por uma estação e tempo. Eu contemplei na visão da noite, como o Filho do Homem veio nas nuvens do céu. E veio ao ancião de dias e o trouxeram diante dele. E lhe foi dado domínio e glória e reino, para que todos os povos, línguas e nações o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que nunca se acabará. E o seu reino é um reino que nunca será destruído. Aí está, Daniel viu ele com o seu cabelo branco. Ele era o juiz abrindo os livros e fazendo o julgamento deles. Daniel viu ele vindo nas nuvens. Foi exatamente isso que João viu. Ambos viram a mesma coisa. Eles viram o juiz com seu cinto de julgamento sobre seus ombros, de pé puro e santo, cheio de sabedoria e completamente qualificado para julgar o mundo em retidão. Aleluia! Aqui está um resumo de 8 razões por que a Trindade é uma heresia. Vamos começar a revisar as 8 provas que a Trindade é uma heresia ou falsa doutrina. Você encontra isso através da página 22 e 23 do meu livro. Vou tentar ser rápido com isto. Primeiro, o dogma trinitário adicionado à Bíblia. Segundo, Jesus e seus apóstolos ensinaram o puro monoteísmo hebreu e não o trinitarianismo. Terceiro, o trinitarianismo contém múltiplas contradições aos ensinamentos bíblicos sobre a deidade. Aqui está 6 exemplos no livro. Um deles é o emblema da Trindade, que contém mentiras que dizem que o Pai não é o Espírito Santo. O Pai é Espírito, de acordo com Jesus em São João capítulo 4, e o Espírito Santo é Espírito, como é declarado. Então, se o Espírito Santo não é o Pai, Jesus tem 2 pais. E é claro que sabemos que isso está errado.
4. A maior contradição bíblica e inconsistência existente no meio dos trinitarianos. 5. Os antigos trinitarianos não afirmaram que o Espírito Santo era divino até o Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Pense nisso, amigos. O Espírito Santo não era considerado divino na Trindade até 381 d.C. 300 anos após o último apóstolo, João, morrer. Aqui está uma rápida visão sobre o batismo em água e a deidade. Os verdadeiros apóstolos batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi citado por Pedro em cerca do ano 33 depois de Cristo. Paulo continua aquilo, é claro, até 59 depois de Cristo, como está registrado nas Escrituras em Atos 19, versículo 5. Então o inimigo começou a mudar o batismo do batismo apostólico para o moderno batismo, ou o batismo litúrgico, o qual é uma forma de batismo falsa, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é, em 100 depois de Cristo, em 180 depois de Cristo, Teófilos cunhou a palavra grega trias. Após aquilo, Tertuliano cunhou a palavra trinitas, e ambas palavras significam trindade. E então, de acordo com The World Book de 2003, as tais três pessoas foram declaradas como um só Deus no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Isso não é eu que digo, é o World Book que diz, de 2003, página 447, sobre a palavra Trindade. Então isso é tão simples de ver como o batismo foi mudado após 40 anos de Paulo em Éfesos, e a divindade começou a ser mudada após 80 anos da morte de João, em 180 depois de Cristo. Mais uma vez provando que os autores da Bíblia nunca ensinaram três pessoas distintas. Os autores da Bíblia nunca tiveram a ideia de três pessoas em suas mentes. 6. Imagens e trabalho de artes dos trinitarianos criam falsas representações da divindade. 7. Os trinitarianos usam duas táticas para colocar medo nas pessoas e persuadi-las a crer na Trindade. Uma é chamá-los de herético e outra dizer que vão para o inferno. E finalmente Deus enviou um profeta chamado William Branham para avisar as pessoas sobre a falsa doutrina da Trindade. Eu disse no início que eram 9 provas, mas eu peço desculpas, são 8. Espero que esse vídeo seja uma bênção pela graça de Deus. Nosso Deus é tão grande, o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode limitar Ele e suas manifestações. E o mais importante, nunca vamos adicionar à palavra chamando Ele de três pessoas quando Ele nunca disse aquilo. E nunca vamos tirar nada da palavra de Deus. Então precisamos da sabedoria do Espírito Santo, da paciência do Espírito Santo para esperar pelo tempo de Deus, para que Deus revele sua vontade e sua verdade para nós na estação de Deus. Qualquer testemunho ou pergunta sobre este vídeo, contacte-me. Deus lhe abençoe, que Jesus Cristo seja o desejo do seu coração.